Quem realmente matou os Nefilins? Um dia vi algo na Bíblia que nunca tinha visto antes, e fiquei de queixo caído. Um personagem misterioso que muitas pessoas não notam. Um personagem que pode ser o mais importante de todo o Antigo Testamento, mas nunca ouvi ninguém falar sobre ele ou ensinar sobre ele até agora. Na minha infância, pensei que talvez essa parte do Antigo Testamento fosse um mal-entendido, como se as pessoas não entendessem o que Deus realmente queria e talvez usassem a religião para justificar a guerra. Talvez dissessem que Deus nos disse para conquistar essa terra, mas na verdade, foram apenas seus próprios pensamentos que as levaram a fazer isso. Em uma palestra, percebi que Moisés e Josué não lideraram realmente a conquista, não exatamente. Eles costumam receber o crédito por isso, mas outra pessoa estava lá ou algo assim. Descobrimos uma parte perdida da história da conquista. Os gigantes nefilins que apareceram antes do dilúvio, de alguma forma, apareceram novamente após o dilúvio. Quando os israelitas finalmente escaparam do Egito, eles teriam de enfrentar os gigantes para voltar para casa. Aprendemos que o objetivo da conquista não era exterminar os outros seres humanos, mas parece ter sido exterminar o gigante Nefilim e seus descendentes, como o rei Og, Golias e os Anaquins. Êxodo 23 diz que Deus enviou um anjo, ele o chama de mensageiro, para liderar o povo na conquista de Canaã. O anjo então os conduziu para a batalha em cidades e lugares na região montanhosa, onde os gigantes nefilins haviam sido vistos ou eram conhecidos por viverem entre outras pessoas. Não me lembro de haver um anjo na história, então me pergunto quem é esse personagem. Para descobrir sua identidade, temos que voltar no tempo até suas primeiras aparições. Mas há um truque para encontrar esses versículos. Você não os encontrará se apenas pesquisar o termo anjo ou mesmo o termo anjo do Senhor, porque ele não é chamado de anjo em suas primeiras aparições. Há uma boa razão para isso. A maioria de nós, hoje, está operando sob uma concepção muito equivocada sobre o que os anjos realmente são. Eles não são um tipo de ser. O que é um anjo? Para descobrir isso, teremos que consultar um especialista em anjos. E, por acaso, estudei com um deles, o Dr. Michael Heiser. O termo inglês angel, anjo, é usado para dizer que o mensageiro não é humano, é um ser espiritual. Então agora você sabe que angel, anjo, é como o carteiro do reino espiritual. Mas em outros lugares eles são chamados de outras coisas, como spirits, espíritos, stars, estrelas, holy ones, santos, e até mesmo gods, deuses, com um D minúsculo. Gênesis 12 é o capítulo em que Deus começou a formar uma nação chamada Israel, que deveria funcionar basicamente como um farol e trazer as outras nações dispersas em Babel de volta à família de Deus. De forma surpreendente, Abraão não achou que estava ouvindo a voz de Deus em sua cabeça. Gênesis 12, verso 7, diz que o Senhor apareceu a ele em Canaã. Bem, isso é interessante porque Canaã é o local da conquista, e Deus disse: darei essa terra a Os, seus descendentes. A pergunta é, se era em um sonho ou é literal? E se Deus apareceu às pessoas, bem, como ele se parecia, que forma ele assumiu? Deus fez um pacto com Abrão de que o protegeria e lhe daria um filho, e faria com que seus descendentes fossem tão numerosos quanto as estrelas. Portanto, essa mensagem é semelhante à última aparição. A palavra hebraica usada aqui para visão parece implicar algo além de um sonho normal, embora eu tenha pesquisado a palavra hebraica usada para visão no dicionário de línguas bíblicas. Ela diz que é uma comunicação racional de Deus a um indivíduo com um possível foco nos aspectos visuais dessa comunicação. Essa palavra é usada em outras partes da Bíblia. Portanto, vamos procurar alguns desses versículos, pode nos ajudar a entender o que ela significa. Uma dessas outras ocorrências foi sobre um vidente ou um oráculo chamado Balaão, no livro dos Números, capítulo 20, que diz que Deus lhe disse que daria a seus descendentes a mesma terra que o anjo mais tarde levou os israelitas a reivindicar dos gigantes. Portanto, há outro elo aí, mas Gênesis 15 contém um detalhe extra interessante. Deus disse que daria a Os descendentes de Abrão, a terra dos Refaim, uma palavra que descobrimos anteriormente que se refere a uma antiga raça de gigantes. Isso nos diz diretamente que, mais tarde, quando os israelitas fossem para Canaã, eles lutariam os contra gigantes. Abraão olhou para cima e viu 3 homens parados à sua frente. Um deles dizia ser o Senhor. Portanto, os 3 supostos homens pararam para falar com Abraão. Eles compartilharam uma refeição, e quando saíram, Deus disse algo bastante assustador.
Ei, estamos a caminho para destruir a cidade de Sodoma. Mas Abraão começou a negociar com Deus, tentando salvar a cidade de Sodoma. Abraão começou a negociar com Deus para tentar salvar a cidade. Então Deus ficou para trás para negociar, enquanto os outros 2 homens seguiram em direção à cidade de Sodoma. Se você prestar atenção na matemática, começamos com a aparição de 3 homens misteriosos. O capítulo 19 começa dizendo que os 2 anjos vieram a Sodoma, mas quando eles entraram na cidade, eles deram uma mensagem a Ló. Então agora, em vez de chamar os 2 homens de homens, a Bíblia muda para chamá-los de anjos. Você vê o que está acontecendo aqui. Os homens que apareceram anteriormente a Abraão eram espíritos, o que chamamos de anjos. Então agora você poderia razoavelmente concluir que quando Deus apareceu a Abraão, na forma de um homem, bem, tecnicamente ele é um visitante de outro reino, o reino espiritual, então, tecnicamente, Deus está aparecendo como um anjo. Agora você provavelmente está se perguntando se esses homens eram anjos, onde estão as asas deles. Mas a Bíblia nunca diz que os anjos têm asas. Na verdade, de acordo com a história atual, a representação artística de anjos com asas não existia até o século IV depois de Cristo, várias centenas de anos depois da Bíblia ter sido escrita. Mas na própria Bíblia, os anjos não parecem ter asas, às vezes são indistinguíveis dos humanos, e havia um anjo em particular que a Bíblia chamava de Anjo do Senhor. O próprio Anjo do Senhor é finalmente nomeado em Gênesis 22, quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque. Há uma pista importante na maneira como o anjo fala. Primeiro ele chama Abraão do céu. Portanto, devemos saber imediatamente que estamos lidando com algo que não é humano. Mas depois ele diz, não machuque Isaque, porque agora eu sei que você teme a Deus. Porque agora vejo isso de mim. Note que o anjo mudou a forma que falou, como se estivesse falando sobre Deus para falar como se fosse Deus. Então, será que esse anjo do Senhor é realmente o próprio Deus aparecendo como um homem, assim como vimos anteriormente em Gênesis? Alguns estudiosos dirão que, no mundo antigo, os mensageiros às vezes falavam como se fossem o rei, e talvez seja isso que o anjo estivesse fazendo ali. Agora, o que fazer? Estamos diante de 2 pontos de vista opostos, e há estudiosos muito inteligentes em ambos os lados. Então, como vamos decidir qual ponto de vista é o correto? Uma coisa que podemos considerar é que nenhum dos profetas falou como se fosse Deus, e quando Jesus falou como se fosse Deus no Novo Testamento, as pessoas viram isso como blasfêmia digna de morte. A próxima passagem deve nos ajudar a decidir se o anjo é Deus ou simplesmente um anjo falando em nome de Deus. Passagem número 6, a divisão do Mar Vermelho em Êxodo. Agora que estamos realmente focando no anjo do Senhor, ele parece estar literalmente em toda parte no Antigo Testamento. Mas quando essa história é ensinada, ele geralmente não é mencionado. Êxodo 14, versículo 19, contém uma pista, se você souber o que procurar, pois diz que o anjo de Deus, o anjo do Senhor, saiu à frente dos israelitas quando o exército do faraó se aproximou, o que teria significado algo muito claro para uma pessoa antiga. De acordo com o estudioso John Walton, nos escritos antigos, os deuses sempre marchavam para a batalha à frente dos exércitos que representavam. Os egípcios teriam acreditado que seu deus Amano estava marchando à frente do exército do faraó, mas observe quem está na posição do Deus de Israel, que marchou à frente deles. Não é Deus, é o anjo do Senhor. Portanto, essa história seria considerada uma heresia, a menos que o anjo fosse Deus, assim como vimos na história sobre o sacrifício de Isaque. Nessa história, o anjo do Senhor está calçando os sapatos que Deus deveria estar calçando. Se o anjo não for entendido como Deus, essa história provavelmente teria sido rejeitada pelos antigos judeus, porque somente os deuses fazem isso. Vamos pegar essa teoria e dar uma olhada em Êxodo 23 e ver se o anjo é retratado como Deus. Lá, no versículo 21 diz, não se rebelem contra ele, pois meu nome está nele. O que significa, meu nome está nele? Algo semelhante acontece em algumas outras passagens. Se você ler como a palavra nome é usada lá, talvez possamos encontrar algumas pistas. O Salmo 75, verso 1, diz que o nome de Deus está perto de seu povo. E no 27 diz que o nome do Senhor vem de longe. Aqui está a pista mais clara. Provérbios 18, versículo 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Agora sabemos que o nome de Deus não é literalmente uma torre forte, então o que isso significa? Deixe-me mostrar algo que acontece se eu riscar a palavra nome nessas passagens e tentar preencher o espaço em branco como se fosse aquele programa A Roda da Fortuna.
Você poderá notar que colocar a palavra Deus no lugar do nome faz muito mais sentido. Na verdade, essa é uma prática cultural, pois a frase o nome é uma forma comum que os povos antigos usavam para se referir a Deus sem realmente dizer seu nome. Havia uma hesitação em usar o nome de Deus por medo de acidentalmente usá-lo de forma errada. Então, os israelitas às vezes substituíam Deus por outros nomes, como Adon, ou em frases como o nome, de acordo com a Bíblia de estudo Faith Life. Os judeus modernos ainda fazem isso hoje. Os judeus acreditavam que somente Deus poderia perdoar pecados. Portanto, aqui temos um anjo fazendo algo que somente Deus pode fazer, algo que Jesus também teve problemas por dizer mais tarde aos fariseus. E finalmente, no versículo 22 contém uma chave. Algo nesse versículo deve soar familiar para você. Nele Deus diz que se você obedecer cuidadosamente à voz do anjo e fizer tudo o que eu disser, faça tudo o que eu disser. A mesma coisa que vimos o anjo fazendo em Gênesis 22, na história do sacrifício de Isaac. Acontece que muitos judeus antigos viam o anjo como Deus aparecendo na forma de um homem, às vezes chamado de anjo do Senhor no Antigo Testamento. Na verdade, a visão de que Deus estava aparecendo em uma segunda forma como um humano no Antigo Testamento é uma crença judaica esquecida chamada de dois poderes no céu e é anterior ao Novo Testamento, em um mínimo de 200 anos. Então acho que você terá que lutar com isso e decidir por si mesmo qual interpretação você acha que é mais completa. O anjo é o próprio Deus aparecendo na forma de um homem, ou o anjo é apenas um mero anjo. Agora que estabelecemos que há um bom argumento de que o anjo do Senhor é o próprio Deus, será que Deus desceu à terra e liderou a conquista contra os nefilins pessoalmente? Será que Deus lutou contra os nefilins pessoalmente ao lado de Israel? Parece provável que talvez essa não tenha sido uma guerra tão humana, afinal de contas. Essa história deixa as pessoas desconfortáveis, embora seja compreensível, e elas temem que, no futuro, outro líder possa aparecer e dizer que Deus lhes disse para fazer uma conquista religiosa, mas entender o contexto completo da história pode ser a chave para evitar. Se alguém hoje afirmar que Deus lhe disse para ir a uma conquista, devemos ser muito céticos. É muito importante observar como a conquista na Bíblia foi diferente de qualquer outra batalha humana. Poderíamos dizer a esse líder: espere um segundo. Deus apareceu pessoalmente para você e lhe disse para fazer isso, e depois também apareceu para todo o seu povo, e depois o liderou pessoalmente na batalha? Na verdade, estamos apenas na metade dos versículos dessa investigação, pois atingimos os principais versículos do Antigo Testamento, mas ainda precisamos perguntar o que os escritores do Novo Testamento acreditavam sobre isso. E quem eles acreditavam que liderou a conquista contra os nefilins em Canaã? O próprio Deus ou apenas um anjo do Senhor?